Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Nós vamos ler até aí por enquanto. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o chamado. E o tema dessa mensagem é: não fuja do chamado. Não fuja do seu chamado. Porque Deus tem um chamado para a sua vida. Você crê nisso? Então não fuja do seu chamado. A palavra de Deus fala sobre Moisés, que foi um grande líder. Um dos maiores líderes da Bíblia, que abriu o Mar Vermelho, que fez tantas maravilhas, sendo conduzido pelo Senhor. E Deus tinha um chamado para Moisés desde o seu nascimento. Ele era escolhido para conduzir a um povo. Ele era escolhido para ser um libertador. Você crê que você é um escolhido de Deus? Você crê que Deus tem um chamado para a sua vida? Aleluia. E Moisés, não se sabe a origem certa do seu nome, mas alguns significados falam sobre incerto. O que é algo incerto? É algo improvável. É algo, não sabe no que vai dar. E talvez, assim como esse significado falava de alguém improvável, que não poderia ser, que não poderia acontecer, mas como Deus já havia escolhido a vida dele para um chamado tão grande, o diabo também se levantou. Porque todo aquele que é escolhido, todo aquele que tem um chamado, todo aquele que o Senhor chama, você vai ser provado. Você vai passar por momentos de dores, momentos de lutas, mas não é para te matar. Mas é sinal que você foi escolhido para uma grande obra. E já começava com uma incerteza, com algo improvável. Só que a palavra de Deus, ela diz, lá em Êxodo 9, que Faraó, antes mesmo do nascimento de Moisés, Faraó, ele começou a se incomodar, o Faraó daquela época, porque o povo de Israel estava crescendo. O povo de Israel crescia e começou a gerar incômodo. E eu quero dizer algo para você nessa noite: todo crescimento vai gerar incômodo. Todo crescimento gera incômodo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: não importa o incômodo que vai gerar. Porque tudo que está crescendo é porque Deus tem algo a fazer em você e através de você. Espírito Santo. E Faraó se incomodou. E ele falou: eu vou dar fim nesse povo. E começaram a oprimir o povo de Israel. Começou ali uma opressão, uma escravidão. E a palavra diz assim, nós vamos ler aqui, lá em Êxodo, no capítulo 1 mesmo, no versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. E se for menina, deixe viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram os meninos vivos. Havia uma ordem: mate os meninos. E ali também estava sendo gerado Moisés. E havia uma ordem para matar. E Sifra e Puá eram parteiras daquela época. E elas foram enviadas com um decreto de morte. Mas a palavra de Deus diz assim, que elas temiam a Deus. E elas deixaram os meninos vivos. E eu quero dizer para você nessa noite que assim
como essas parteiras, Sifrá e Puá, o Senhor coloca na nossa vida pessoas que serão condutores do nosso destino, pessoas que não vão matar aquilo que foi gerado, mas que vai deixar nascer. Assim como você chegou aqui hoje, você está numa igreja profética, você está numa quarta profética, onde nós temos aqui líderes, pastores, que são condutores de destino. Então, se você acha que o seu chamado morreu, que não tem mais jeito para você, se você parou no meio do caminho, se você não tem mais vontade de continuar, se você tem um chamado, uma palavra há muito tempo na sua vida, mas você pensa assim, já é tarde para mim, meu ministério acabou, eu me decepcionei, eu me frustrei, mas nessa noite Deus está colocando parteiras que não vão abortar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ei! Oh, aleluia! Parteiras, mulheres anônimas, que tinham uma ordem: mate aquilo que está sendo gerado, mate, não deixa nascer, mas se nascer, depois que nascer vai morrer, mate. E talvez está morto os seus sonhos, está morto o seu chamado, talvez está morto aquela palavra que você recebeu há tanto tempo. Mas Deus vai levantar facilitadores do reino, facilitadoras, condutoras, pessoas que estavam ali nos bastidores, mas que estavam quebrando decretos de morte para que houvesse vida. E essas pessoas que Deus vai levantar para te conduzir ao seu destino. Quantas vezes, amados, nós temos vontade de desistir, porque a caminhada não é fácil. Quantas vezes você começou no reino de Deus, você chegou na igreja, e Deus colocou algo nas suas mãos para você fazer, para você cuidar. E às vezes você começou tão animado, igual agora começou o projeto aqui, 30 semanas, o projeto Cura. E às vezes você está super animado, que bênção, estou sendo restaurado. Quantos testemunhos, quantas palavras. E às vezes nós começamos tão animados, mas na caminhada, você começa a se cansar. Vem o desânimo, vem as palavras, e você vai colocando outras coisas como prioridade. O que tem te separado do seu chamado? O que tem distanciado você? O que você vai precisar deixar para voltar? Porque hoje, assim como o Senhor marcou um encontro com Moisés, Ele marcou um encontro para a sua vida, dizendo: volta! Volta! Aonde você parou? Às vezes você sente que você não teve ajuda, que você não teve apoio. Mas eu quero falar um pouquinho para você sobre as fases do chamado. Essas mulheres, elas temiam a Deus e elas foram recompensadas por isso. Elas não eram mães, mas porque elas não mataram aquelas crianças, a palavra de Deus diz assim, que Deus deu família a elas. Porque tudo que você faz hoje, o Senhor te recompensará. Oh, xararabás. Não foi em vão. Se você se sente esquecido, não foi em vão. E a palavra continua dizendo que Moisés, ele nasceu. Capítulo 2 fala sobre o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Porque mesmo depois da ordem de matar, e as parteiras, elas deixaram os meninos vivos,
Ainda assim, Faraó falou: joga tudo no Nilo, joga tudo no rio Nilo. Só que Moisés foi escondido para ele não ser morto. Porque quando Deus tem um chamado na sua vida, você pode passar pela situação que for, mas Deus dará o livramento, porque você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido e nada vai te parar. E nesse tempo de esconderijo, esse tempo que ele ficou ali escondido, era um tempo de preparação. No nosso chamado, há tempos que nós ficaremos escondidos. E o esconderijo não significa que você está esquecido, mas que você está protegido. Era uma proteção. Nesse tempo, Moisés precisava ser protegido. Só que nesse tempo de proteção, nesse tempo onde a mãe dele escondeu, depois colocou ele num cesto, quando ele foi ali crescendo, para ele não ser descoberto, e colocou à margem do rio, e o rio foi conduzindo Moisés dentro de um cesto. Esse cesto que foi todo trabalhado com betume, que era algo impermeável, para que não entrasse água, para que ele tivesse protegido, escondido. E esse tempo do esconderijo, no seu chamado, às vezes você pensa assim: nada está acontecendo, eu não tenho oportunidade, nada está acontecendo na minha vida, eu caminho, eu vou e nada acontece. Parece que ninguém te enxerga. No tempo do esconderijo, irmãos, do seu chamado, às vezes você fala assim: eu tô aqui e ninguém está te enxergando, mas Deus me trouxe aqui para te falar que esse tempo você está sendo protegido. É o processo da sua história, é o tempo onde você está sendo livrado, é um tempo de ser conduzido dentro do cesto pelo Senhor. É um tempo onde Deus está te conduzindo, Ele está levando a sua história. Então não se ofenda, no tempo do esconderijo não se ofenda, mas também no tempo que Deus te apresentar, não se intimide, porque a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então nós temos que entender o processo e as fases do nosso chamado. Deus não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu, é apenas o tempo do esconderijo. Vai chegar o tempo que você vai crescer, que você vai ser conduzido, preparado. Eu lembro que nesse tempo, quantas vezes nesse tempo de esconderijo, eu chegava para minha liderança, eu chegava na igreja onde eu era, eu falava: meu Deus, nada está acontecendo. Eu já falei para o meu pastor do meu chamado, mas nada está acontecendo. Eu não tenho uma oportunidade. Eu já falei para ele que eu quero fazer missões. Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só que nós vamos entendendo que há um processo e há uma fase. Sábado eu fui ministrar em uma igreja. E nessa igreja os pastores me conhecem há muitos anos. Eles me conheceram bem novinha. E o pastor da igreja, ele falou assim: nossa, eu olhava para você ali adolescente, você era uma improvável, tão quietinha. Só faltou falar, não ia dar nada. E talvez você já ouviu isso, porque é natural.
E de fato, né, tudo aquilo que ele estava falando, aí ele falou assim, hoje vem você ministrando e vê tudo que Deus fez, e ainda ele continuou dizendo para a igreja. Então, irmãos, a gente nunca pode julgar. Nunca julgue. Olha para o seu irmão e fala assim, nunca julgue. Não me julga, não. Você não conhece a minha história? Você não conhece o pai que escreveu a minha história? Uau, Jesus. E ele falou assim, e aí começou a vir tantas lembranças na minha mente, no meu coração. E quando eu estava chegando em casa daquela ministração, o Espírito Santo falou comigo. Na verdade, você não era tímida, você era bloqueada. Eu era bloqueada. Por quê? Muitas vezes os traumas da nossa vida vai fazer com que nós possamos deixar de cumprir o propósito, porque ficamos bloqueados, se sentimos incapazes. Eu tinha desejo, eu tinha vontade, mas às vezes, em alguns momentos, algo me bloqueava. E precisava haver um desbloqueio para que eu pudesse romper em tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. E Deus quer desbloquear a sua vida, para que você possa romper em tudo aquilo que Deus tem. Então, o que te distancia são as suas dores? É algum bloqueio? É algum trauma do passado? São os medos. Imagina que Moisés tinha muitos medos. Moisés tinha muitos traumas. A palavra continua dizendo que ele foi ali encontrado às margens do rio pela filha de Faraó, que o adotou, e ele cresceu dentro de um palácio. Era o tempo onde ele precisava de um crescimento, onde que mesmo no palácio, mesmo naquele lugar que seria o lugar do inimigo, Deus o guardou e o preparou. Ali ele tinha ouro, ali ele tinha prata, ali ele comia o melhor. Mas havia o tempo do chamado desenvolver. O chamado dele não ficaria retido. E o seu chamado não vai ficar retido. Mesmo diante das suas dores, mesmo diante dos seus traumas, mesmo diante de alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida, e isso te paralisou, eu profetizo hoje, em nome de Jesus, que você vai ser desbloqueado, você vai ser curado, e você vai corresponder a tudo aquilo que Deus tem. Nunca é tarde. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava comigo. As pessoas se comparam e olham umas para as outras, só que Deus tem uma história única para você. Deus tem uma história única. O que eu tenho não é o que você tem. E o Senhor precisa da sua vida, precisa de todos nós. É como uma engrenagem o corpo de Cristo. E Deus precisa de você. Pode o povo se incomodar com o teu crescimento, mas se você tem esse desejo no seu coração, nada vai te parar, nada vai abortar o que Deus tem, nada vai parar o crescimento. Não importa o faraó que está se levantando, não importa a opressão que você está vivendo, não importa a escravidão. Quantas pessoas estão escravas de pessoas, escravas de situações, escrava das emoções, escrava dos seus medos. E Deus quer te tirar dessa escravidão hoje. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Você pode. Hoje à tarde eu estava conversando com alguns irmãos aqui na igreja, e a gente estava falando sobre isso, sobre ser um improvável.
E quando eu ouvi esse pastor falar no sábado passado, eu falei, meu Deus. E aí preparando ainda a palavra sobre Moisés, eu já contei aqui alguns testemunhos que na adolescência eu gaguejava muito e eu descobri que era emocional. Então, às vezes, a gente vai se sentir mesmo improvável. E eu lembro, contando para esses irmãos, que eu falei assim, eu entrei na aula de violão, aí eu chegava na escola de música, eu não queria tocar violão, eu queria cantar. Aí o professor olhou para mim e falou assim, você nunca vai conseguir cantar com essa gagueira que você tem. E talvez uma palavra que você ouviu vai te paralisar mais ainda. Mas se você acredita no chamado que Deus tem, e se você não para, e se você vive os tempos e os processos, Deus te levantará. Não importa a palavra que veio, o que o outro pensou, o que o outro julgou. Importa aquilo que você acredita. E Deus está falando com você nessa noite, acredita no que eu tenho para você. Para de olhar para o lado, para de olhar as circunstâncias, para de se comparar com o outro. Enquanto você se comparar, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para você no seu chamado. Mas quando você olhar para Jesus e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, seja um comigo, eu quero viver tudo que o Senhor tem. Começará o cumprimento das palavras. Ainda que no meio do caminho o faraó tenha de te parar. Deus te levantou para ser um libertador. Deus te levantou para algo lindo nessa terra. Seja em qual área for, em qual ministério for. Se é missões, se é no louvor, se é no diaconato, não importa, se é nas crianças. Deus te chama nessa noite. Chega de ficar nesse lugar de comodidade. Chega de ficar na zona de conforto. Às vezes, a zona de conforto vai fazer você olhar somente ao seu redor e a comparação. Nada acontece comigo, só acontece com ele. Ai, como a minha vida é difícil. Nada está acontecendo. Mas quando você começa a direcionar a sua vida, Senhor, seja feita a sua vontade. Não importa se alguém um dia falou que eu não ia conseguir pregar, que eu não ia conseguir cantar. Não importa se alguém não acreditou no meu chamado. Se Deus tem um chamado, Ele vai te conduzir. Oh, aleluia. Quando eu fui para missões, eu não tinha um centavo no bolso. A minha igreja tinha 50 membros. E a escola de missões era muito cara. E o meu pastor falou, nós vamos te enviar pela fé. Quando chega o tempo, irmãos, não se ofenda, vou repetir novamente, não se ofenda no tempo do esconderijo, mas não se intimide quando Deus te apresentar. Porque é um tempo para todas as coisas. E chegou o tempo do encontro de Deus com Moisés. Já havia se passado tanto tempo e ele ali no palácio, mas chegou o tempo de Deus se encontrar com Moisés, quando ele diz, Moisés, Moisés, e Moisés diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, não é tarde para você. Talvez você se sente assim, passou tanto tempo, eu não tenho mais o mesmo vigor, eu não tenho mais a mesma saúde, eu não tenho mais o mesmo ânimo. Ah, deixa para quem está chegando, eu não tenho mais, mas é você que Deus deseja, é você que Deus quer. Ele te chama pelo seu nome, é você. Orarabaxê, eirarabalás. Deus marcou um encontro com você nessa noite e me trouxe como profeta do Senhor para te falar que Ele quer levantar novamente o seu chamado, Ele quer levantar novamente o seu ministério, e nenhuma palavra vai paralisar aquilo que Deus tem. Nenhuma palavra. Houve uma ordem, pastor Sérgio, houve uma ordem do inferno. Não vai nascer, e se nascer vai morrer. Faraó
Faraó se incomodava com o crescimento, e o Senhor trouxe no meu coração agora. Há um incômodo com o crescimento, há um incômodo porque nasceu, mas vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E Deus dá essa palavra nessa noite para ir à church. Vai crescer, orabachei, vai crescer, vai crescer. Não se intimide com as palavras. Você é um improvável que Deus escolheu. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Xanabachei, vai crescer. Oranai xereba, vai crescer, nada vai abortar. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aralabachei, vai crescer, vai crescer. O que Deus tem para você vai crescer. Não acabou, oh, não acabou, vai crescer, vai crescer. O que está entre você e seu chamado? Você está pronto para tirar a sandália dos seus pés? Para pisar no lugar santo? Você está pronto para retomar? Você está pronto? Não é tarde. Deus é especialista em recompensar o tempo. Em um ano, Ele pode fazer aquilo que demoraria 10 anos. Oh, Espírito Santo, o seu chamado não depende de homens. O seu chamado depende de Deus. O seu chamado depende de Deus, é no tempo dEle, é na hora dEle. O seu chamado não deu certo porque alguém falou alguma coisa, porque alguém te olhou torto. Não! O seu chamado depende de Deus. Quando chega o tempo, Ele te apresenta, Ele flui, Ele te conduz. Fique de pé no seu lugar. E a palavra de Deus diz, no capítulo 3, versículo 12: Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus afirmou: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Eu os envio. Eu os envio. Eu estarei com vocês. Não fuja mais. Ele está contigo. Ele te envia. Ele te capacita. Oh, Ele te capacita. Se você quer ser renovado no seu chamado, se você quer ser um com Deus no seu chamado, ou se você quer uma unção nova para o seu chamado, Ele chama a tua atenção nessa noite. A sarça se queima aqui no altar nessa noite. E assim como Ele chamou Moisés, Ele chama aqui Maria, João, Lúcia, Ele chama aqui Thaís, Ele chama aqui Adriana, Sandra, Ele chama você pelo seu nome. E se você está pronto para dizer: eis-me aqui, como um ato profético, eu te chamo aqui no altar nessa hora. Se você está pronto para dizer: eis-me aqui, o Senhor te chama. Hoje Deus quer renovar chamados. Ressuscitar chamados, a sua história vai crescer, não acabou, vai crescer, vai crescer.
Oh, em nome de Jesus. Eu paraliso agora toda palavra que um dia veio para te paralisar. Toda palavra, toda condenação de morte. Em nome de Jesus. Toda palavra que matou o seu chamado, que matou o seu ministério, que matou os seus sonhos. Toda palavra que fez você recuar. Toda palavra que fez você colocar pessoas, você colocar situações à frente do seu chamado. Não fuja mais. Seja paralisada agora toda palavra, seja desligada agora toda palavra de morte ministerial, espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje Deus vai te dar um crescimento, porque no tempo do crescimento, no tempo da apresentação, é o tempo que nós estamos vivendo nessa igreja, que é o tempo da realização. E é esse tempo que Deus quer te colocar. Algumas pessoas ainda estão dentro do cesto. Ei, e já passou a fase do cesto. Outras ainda estão encantadas com o palácio de Faraó, com a prata, com o ouro, com os bens dessa terra, com as distrações. Mas Deus está falando, não é mais essa fase não. É a fase que eu te chamo. Eu te chamo para conduzir um povo. Eu te chamo para conduzir essa cidade, para conduzir vidas, para liderar ministérios. Eu te chamo para o tempo da realização. Eu te chamo para crescer. Aquilo que parecia estar morto, o que nós estamos fazendo aqui é um ato profético, assim como cifrar e poar. Por isso que eu chamei os pastores da nossa igreja. Aquilo que tinha uma ordem para ser morto, hoje Deus dá vida, vida chamados, vida ministério, vai crescer, prepara que Deus vai colocar algo grande na sua mão, e vai crescer, chegou o tempo de Deus te apresentar. Vai crescer, não se intimide, vai crescer. Que você possa voltar para sua casa com essa palavra. Vai crescer, não fuja mais do seu chamado, não se intimide mais, vai crescer. E esses dias Deus vai te dar sonhos, vai te dar visões. Eu profetizo na sua vida. Você vai ver algo diferente acontecendo. É porque não cabe mais dentro do cesto. E é tempo de sair. Vai crescer em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, porque Ele é merecedor de toda a glória, toda